Saudações de Singapura, senhoras e senhores, graça e paz, espero que todos estejam bem. Na reflexão de hoje, é a última, a quarta reflexão, em que iremos explorar o conceito que o apóstolo Paulo nos apresentou em 1 Tessalonicenses 5:21. No versículo está escrito: examinai tudo e retende o bem. E como nós conversamos, isso nada mais é do que a necessidade que temos de filtrar. Nas reflexões anteriores falamos sobre filtro de companhias, filtro de palavras, filtro de conteúdo. Hoje eu quero falar sobre filtro de alimentos. E eu sei que parece um tema estranho, mas creio que será útil para muitos de nós. Ou ao menos será um tema que muitos vão ver como algo pessoal. Com certeza, para mim, foi algo crucial. Foi algo que realmente mudou a minha vida e eu quero explorar um pouco isso com vocês hoje. Vamos começar com o versículo mais conhecido em relação ao corpo que tem na Bíblia, 1 Coríntios 6:19. Está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. No versículo 20 continua: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ok? Eu fui criado numa igreja mais, vamos dizer assim, mais tradicional, e geralmente, quando o pessoal mencionava essa passagem, falava-se com mais vigor apenas da primeira parte, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, acaba ignorando essa segunda parte, quando diz que nós temos que glorificar a Deus não apenas no nosso espírito, mas também, no nosso corpo. Acho que havia uma espécie de postura antimaterialista dentro de parte das igrejas, principalmente das pentecostais, como se a nossa perspectiva deveria ser puramente espiritual. E tudo que é físico, corpóreo, acabava se tornando menor ou mundano. Só que ignorar o físico e abraçar apenas o espiritual não é cristianismo de verdade. Na verdade, isso é um tipo de heresia, na época chamava gnosticismo, que estava vinculado ao cristianismo, isso na igreja primitiva. O cristianismo não é sobre seres carnais se tornando espirituais, mas na verdade somos seres espirituais, nós somos carnais e espirituais, mas nós estamos nos tornando humanos, ou seja, pessoas à imagem de Deus, sendo que Jesus foi o maior exemplo de humanidade ou o maior exemplo do que é realmente ser humano. Mas como ligamos isso, essa questão, com o tema da reflexão de filtrar alimentos, principalmente em tempos de corona, Bem, o fato de não poder sair de casa, ou de ter movimentação restringida, adicionando ao estresse, à tensão, acaba levando a alguns comportamentos mais extremos. Um deles, claro, é alimentação em excesso ou uma alimentação sem equilíbrio. Você já deve ter visto aí alguns memes na internet sobre isso, sobre a curva que a gente tem que deixar plana, é a curva da nossa barriga, alguma coisa assim, Tem alguns que são bem engraçados. E como eu sei que isso é algo que afeta muitos, muitos mesmo, eu quero deixar claro que aqui o objetivo dessa reflexão não é criticar ou atacar as pessoas que têm passado por isso. Repito, não se trata de crítica ou ataques, não quero ser leviano, nem ignorar o fato de que são tempos difíceis, e lidar com isso tem consequências, que ainda não sabemos. Tem muitas pessoas passando por esse período e têm sim ganhado peso, passado com problemas de saúde, no estômago, porque é o nervosismo e tudo isso tem acontecido. Então a gente não quer falar aqui sobre, se você passa por isso é porque você é fraco, porque não é verdade. Mas nós temos que continuar conversando sobre isso, O objetivo dessa reflexão é especificamente lidar com o fato que a gente lida com menos seriedade a alimentação compulsiva e ganhar o peso, Com corona ou não, essa forma que a gente encara a alimentação com menos seriedade traz à tona um ponto importante, que a nossa percepção parcial de pecados contra o corpo, Ou seja, tem algumas coisas nós consideramos pecados contra o corpo e outras coisas nós não consideramos. E de novo, eu quero frisar isso muito claro. Eu não quero dizer que apontar dedos e dizer que não, você está ganhando peso, você não está comendo direito durante o corona, quer dizer que você é fraco. Não é isso. Mas nós temos uma responsabilidade com o corpo e é isso que nós vamos falar sobre isso. Sobre isso hoje.
Em suma, né, vamos abordar como muitas vezes nós ignoramos a forma que nos alimentamos, porque a gente não vê conexão entre essa questão e a nossa espiritualidade, mas há uma conexão que não podemos negar, né? Voltando ao versículo original e a postura de ignorar o corpo, lembro-me que pelo menos nas igrejas, né, tinha 3 tipos de pecado contra o corpo que eram discutidos com mais força, né? O primeiro era o sexo fora do casamento, né? Acho que esse é padrão, falava sobre fornicação ou adultério, né? O segundo era o consumo de drogas, né? Ilícitas ou lícitas não podia. E o terceiro era mais relacionado a alterações corporais, né? Seja ela temporária ou permanente, seja tatuagem, piercing, brincos, e em algumas igrejas também se estendia para maquiagem, roupas e coisas assim. Ou seja, sempre que esses tópicos apareciam em discussão, logo vinha esse versículo, 1 Coríntios de novo, né? De 6,19. Que falava sobre nós somos o templo do Espírito Santo, que temos que cuidar do templo, não podemos fazer essas coisas. Mas nessa linha, por que a gente ignora a alimentação, sendo que é algo que fazemos diariamente, que está diretamente relacionado na forma como mantemos o corpo, ou seja, como mantemos o templo do Espírito Santo? Por que nos choca mais o fato de alguém tomar uma taça de vinho do que o fato da pessoa comer tanto a ponto de passar mal? Outro ponto é porque o fato da pessoa estar em risco de saúde por causa de alimentação não nos incomoda da mesma forma que o risco de saúde causado pelo consumo de drogas. Quando Paulo escreve sobre os inimigos da cruz, lá em Filipenses 3,19, uma das formas que ele descreve tais inimigos é como são pessoas cujo próprio estômago é Deus. E apesar disso ser uma figura de linguagem para expressar pessoas que buscam os desejos próprios ao invés de buscar a vontade de Deus, tem uma verdade que a gente pode derivar disso. Será que a forma que nós temos nos alimentado não tem demonstrado justamente isso? Exatamente isso. Que ao invés de alimentar os nossos corpos para que eles sejam saudáveis e prontos para agir em linha com a vontade de Deus, temos usado a percepção de carta branca, que aparentemente não há pecado na forma de se alimentar, para buscarmos nossas próprias vontades e alimentar as nossas próprias concupiscências. Veja bem, não estou advogando aqui uma forma ascética de alimentação, eliminando guloseimas e a alegria de comer. Quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de doces, então... Mas a Bíblia mesmo nos dá esse respaldo. Pensa bem, lá em Provérbios 24:13 fala assim: coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Só que logo em seguida, no Provérbios 25:16, ele nos alerta: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Então, como você pode ver, já existe na própria Bíblia esse amparo dizendo sobre como nós temos que entender que a forma de nos alimentar tem que ser pautada para que não tenhamos excessos, né? E no começo da reflexão, né, eu disse que esse ponto foi crucial para mim, né? Porque eu fui culpado de tudo isso que eu falei até agora. Eu cheguei a ficar mais de 40 quilos acima do meu peso. Eu vivi em sobrepeso por muito tempo, mais de 10 anos. Isso me causou problemas na coluna, uma hérnia de disco, sem mencionar problema de autoestima e outras coisas. Sempre comendo mais do que precisava. E com a chegada da idade, né, apesar de não ser tão velho, meu corpo começou a ceder. Só que Deus, graças a Deus, né, em sua misericórdia, Ele não permitiu que a minha situação piorasse, né? Ele me livrou de problemas muito piores. E por pouco eu não tive que passar por uma cirurgia na coluna que poderia ter me deixado paralisado. Por anos, eu lutei para achar motivação para cuidar do meu corpo. E eu falhei, sabe? Eu pensei, o casamento, a minha esposa, agora meus filhos vieram, eu preciso estar saudável por eles. Eu tive uma lesão na coluna seríssima. Nada disso mudou a forma como me relacionava com a alimentação. E eu comecei esse ano da mesma forma que eu comecei pelo menos os últimos 12 anos. Muito acima do peso e com risco de saúde. Não só na coluna, mas também os outros riscos que vêm da obesidade. Riscos cardíacos, problemas respiratórios, e você pode fazer a lista. Mas esse ano foi diferente. Porque finalmente eu percebi alguma coisa que... E eu tenho vergonha de dizer para vocês que, como cristão, e eu já li a Bíblia algumas vezes na minha vida, eu não havia notado até então. O meu corpo não é meu. E lá no versículo 20, que a gente falou no começo, em 1 Coríntios 6, ele fala que Jesus comprou, né, que temos que glorificar a Deus tanto no corpo quanto no espírito, porque ambos são dele. Então deixa-me tentar explicar um pouquinho por que isso mudou a minha forma de pensar, né? Então, lá em 1 Coríntios de novo, no capítulo 6, mas um pouquinho antes, no versículo 13, Paulo afirma que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E logo em seguida, no versículo 15, ele diz que
o corpo de cada um de nós é membro de Cristo. Quando no versículo 20, né, que a gente acabou de mencionar, Paulo diz que nós somos comprados por preço, né, que o nosso corpo pertence a ele, isso refere-se obviamente ao sacrifício de Cristo na cruz. Mas ele confirma que a compra não foi apenas da nossa alma, do nosso espírito, mas também do nosso corpo. Sabe? Eu gosto da forma que o autor Khalil Gibran, ele no seu livro chamado O Profeta, um livro de poesias, de contos, ele fala sobre o nosso corpo. Ele diz que o corpo é a harpa da alma e é papel da pessoa, de cada um, fazer com que essa harpa toque uma doce melodia ou sons confusos. De uma forma lírica, né, de uma forma simples, ele diz essa verdade, que é nossa responsabilidade fazer com que o nosso corpo esteja em sintonia com a nossa alma. Eu não acredito que Deus quer que não tenhamos... Eu não acredito que Deus quer que a gente tenha uma comunidade de fisiculturistas nas igrejas, com tanquinho ou barriga negativa. Eu não acho que esse é o ponto. Não tem nada de errado nisso, claro, né, mas não é o ponto que a gente quer atingir aqui. O objetivo de Deus é que nós sejamos mordomos confiáveis do corpo que Ele nos deu. Ou melhor dizendo, que Ele nos emprestou, porque é dele agora, né? E que nós temos que nos esforçar para manter esse corpo saudável. Porque assim nós podemos viver a vontade dele sem as limitações que são autoimpostas. Ou seja, quando nós, pela nossa alimentação, pela forma como nós vivemos, nós criamos limitação para o nosso corpo. Seja não conseguir subir uma escada ou ficar com uma doença que nos impede de fazer algum tipo de esforço, nós criamos limitações para realizarmos a vontade de Deus, sabe? Nós sabemos que, obviamente, como vivemos em uma criação caída pelo pecado, tem males e doenças que podem nos acometer que não são por nossa culpa, que não é decorrente das nossas ações ou das nossas inações, sabe? Nós temos aí pessoas que acabam ficando com câncer, acidentes e coisas que acontecem que não é a decorrência do que a gente fez. Então, a criação tem isso. Mas a gente não pode se isentar da responsabilidade caso a nossa saúde se deteriore porque nós somos negligentes. Eu não tenho dúvida que seremos cobrados por Deus se tratarmos o corpo com descuido. Ele vai perguntar o que você fez com o corpo que eu te dei. Mas em tempos de corona não recebemos autorização para maltratar o corpo, ok? A bem da verdade, o oposto é mais verdadeiro. Temos que cuidar ainda melhor para nos tornarmos mais saudáveis e poder ajudar no combate às doenças, inclusive desse vírus. Tem muitos estudos aí que têm falado que, na verdade, a doença acaba acometendo mais pessoas que têm esse sistema imunológico que já sofre. Inclusive, pessoas com obesidade, risco cardíaco, acabam se tornando parte do grupo de risco, né? Mas, enfim, né, só continuando nesse ponto, né, falando sobre a questão do nosso corpo, né, a gente pode também falar sobre o propósito do corpo. Ou seja, não é só aquele corpo é dele, mas qual o propósito do corpo? Tem outra passagem que podemos meditar em 2 Coríntios 4:10. Paulo nos diz que devemos manifestar a vida de Cristo em nossos corpos. E repete no versículo seguinte, no versículo 11, a gente vê manifestar a vida de Jesus em nossa carne mortal. Um pouco antes, né, nesse mesmo capítulo, no versículo 7, há uma das expressões mais simbólicas sobre o corpo físico na Bíblia. Ele diz que nós somos vasos de barro que levam em si um tesouro, que é a mensagem do Evangelho. Isso nos revela mais uma verdade que a gente precisa ter na nossa mente. O objetivo do nosso corpo é de ser usado para realizar a vontade de Deus e para transparecer a vida de Cristo para os outros. Isso é algo importantíssimo, pois nos confirma que a obra de Deus é confirmada no alinhamento do nosso corpo e a nossa alma com o Espírito vivificante de Deus que habita em nós. A missionária Amy Carmichael diz que devemos glorificar a Deus na forma que tratamos o nosso corpo. Porque se estivermos motivados pelo desejo de realizar a obra de Deus, o nosso corpo tem que funcionar da maneira adequada. Mas será que o nosso corpo tem manifestado claramente a vida de Jesus? Não estou falando sobre o nosso comportamento, a nossa postura espiritual, pois isso pode sim estar em linha com o Evangelho. Estou literalmente falando sobre o corpo, da nossa saúde física. Manifestamos vida ou não? Eu posso dizer que no meu caso eu não estava manifestando vida. Temos mantido esse vaso de barro em boas condições para levar o tesouro do Evangelho? Isso me fez pensar em algo que queria que os irmãos pudessem meditar também. Se por nossa negligência, ou seja, por estar sobrepeso, ou com problemas de saúde, ou por não nos alimentarmos corretamente, e porque não cuidamos do nosso corpo, caso sejamos incapazes de realizar a vontade de Deus, isso significa que, além de desonrarmos a Cristo com as nossas ações pelo corpo, também estamos em pecado? Apesar de não achar nada explicitamente claro na teologia sobre se isso é pecado ou não, e na Bíblia também, né, se a gente for analisar
várias escrituras dizem que os alimentos agora não tem mais o alimento impuro, nós podemos, né, comer. Mas nós temos que considerar agora, né, porque mesmo que não seja pecado, né, que a alimentação faz parte da nossa vida, a nossa alimentação equivocada pode gerar desobediência e outros pecados. Então será que isso não acaba se tornando sim uma forma de pecar contra Deus? Eu não tenho uma resposta, mas eu sei que nós temos que orar e refletir sobre isso, né? E o último ponto que eu quero falar sobre alimentação, né, é o próprio ato de comer e beber, né, o próprio ato de se alimentar. Novamente, o escritor Khalil Gibran, né, ele diz que comer e beber deve ser um ato de adoração. Eu realmente acredito nisso, eu acho essa expressão linda. Ainda mais porque em Colossenses 3:23, né, está escrito que devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo para Deus, inclusive, né, comer ou beber. Voltando um pouco, né, no final do 1 Coríntios 10, lá no versículo 31, está escrito que tudo o que fazemos, e lá está escrito, incluindo comer e beber, deve ser feito para a glória de Deus. Na passagem da ceia, né, a famosa em 1 Coríntios 11, Paulo nos diz que quem come a ceia sem discernir o corpo, come para seu próprio juízo e perdição ou condenação. E apesar dessa passagem se referir diretamente ao sacramento da ceia, né, e quando fala do corpo é sobre o corpo espiritual, né, o corpo, a igreja, né, há um princípio importante que a gente pode derivar dessa passagem. Se comer com discernimento e atenção é uma forma de demonstrar para Deus o nosso cuidado e mordomia com o corpo. Além disso, né, tendo um corpo propriamente alimentado, nossa mente, nossa alma ficam mais predispostas e preparadas para adorar a Deus de forma mais integral. Ou seja, em tudo que façamos. Então fica a pergunta, a forma como temos nos alimentado, principalmente agora nesses tempos de corona, tem sido um ato de adoração? Tem sido para a glória de Deus? Para fechar, né, essa reflexão está um pouco mais longa, mas eu quero compartilhar a minha história. Como mencionei, essa palavra foi ministrada ao meu coração no começo desse ano com muita força, né, pela situação do que aconteceu. E eu definitivamente me encaixava nesse grupo de pessoas que não respeitavam o fato que o meu corpo pertence a Deus. Eu achava que esse corpo é meu, eu posso desgastar. Desde que essa realidade de que esse corpo não é meu se concretizou na minha mente, de novo, envergonhado por alguém que é cristão desde nascença, perceber isso no auge de seus 35 anos de idade. Mas aliado ao risco, né, crescente de doença cardíaca, os médicos dizendo que eu teria novas lesões na coluna, finalmente eu decidi mudar. E apesar de estar ainda acima do meu peso, né, não estou mais em obesidade, perdi mais de 20 quilos, meu corpo está se recuperando de todo o dano que eu causei nos últimos anos. E eu queria que fosse uma dessas histórias de superação, que eu viesse aqui e falasse, olha, minha força de vontade foi isso, foi aquilo, e o meu esforço foi capaz de fazer isso. Que fosse a minha força de vontade, a minha disciplina, o meu comprometimento. Mas no meu caso, é apenas uma história de como a misericórdia e o amor de Deus se manifesta mesmo quando não cuidamos dos presentes que Ele nos dá. Eu sou esse. Alguém que ignorou os presentes que Deus me deu e acabava agindo de uma forma negligente. Eu não sei se essa é a tua história, mas se você também que está me ouvindo aí tem cuidado mal do seu corpo, os tempos de corona têm feito você se alimentar de uma forma equivocada, uma forma nociva para o seu corpo, se você acabou ganhando peso por causa do nervoso e todas as coisas que estão acontecendo, se está com problema de gastrite, qualquer coisa que pode estar acontecendo no seu corpo também. Essa reflexão é para a gente lembrar que não para colocar mais peso na gente, mas na verdade para lembrar que o nosso corpo tem um dono. E nós temos que colocar isso em prática para saber que ele vai fazer com que o nosso corpo também funcione melhor, né? E no meu caso, de novo, não é para falar sobre alguém que superou o mal, mas alguém que realmente percebeu. E em humildade vem aqui falar para vocês que nós temos que realmente assumir a responsabilidade. Então, se me permitem, quero terminar a reflexão com uma oração. Amém? Ok. Pai, obrigado pela oportunidade de falar com os meus irmãos sobre essa questão tão pessoal. Eu quero, Deus, pedir a sua glória e a sua misericórdia, Pai, para que possa alcançar cada um dos que estão ouvindo hoje. Pessoas que talvez estão sofrendo, Deus, nesse período de tempos de corona, de quarentena. Pessoas que acabaram tendo suas alimentações desorganizadas, pessoas que acabaram tendo problemas físicos e, de repente, problemas que têm se manifestado no corpo.
Eu quero declarar, Pai, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa colocar as suas mãos e o seu refrigério, Deus, em cada uma dessas pessoas, Pai. Traga a cura completa. Que o Senhor também possa estender a eles, Deus, a misericórdia que o Senhor estendeu a mim, Deus, de alguém que não estava cuidando do corpo. Talvez eles estejam tentando cuidar, Deus. Talvez eles sejam muito menos negligentes do que eu. Mas estenda a sua misericórdia para cada um deles, Pai. E eu quero declarar, Deus, que cada um deles seja tocado pelo seu Santo Espírito e convencido dessa verdade, Deus. Que este corpo não é nosso, que somos mordomos disso para Ti, Deus. E que o nosso comportamento, as nossas atitudes, a forma como nós nos alimentamos e cuidamos do corpo, Deus, devem ser feitos como adoração a Ti. Eu Te agradeço, Jesus, pela Sua misericórdia, porque o Senhor nos livra, Deus, das consequências dos nossos atos muitas vezes, Pai. E que o Senhor possa continuar, Deus, guiando cada um de nós, Pai, a termos sim, Deus, e manifestarmos em nosso corpo a vida de Cristo, como diz a Tua palavra. Obrigado por isso e Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Então que Deus possa nos abençoar e nos guiar em Sua palavra. Obrigado por ter me acompanhado mais uma vez nessa reflexão e até a próxima semana, se Deus assim quiser e permitir.